Bom, gente, então para fechar e focar bem nessa parte, né? Então aqui eu tenho um banco de dados, que é esse aqui, né? 50 observações em 4 variáveis, né? Aqui é a matriz de correlação, o sumário, que são aqueles valores que foram colocados inclusive no slide. Então só a primeira componente explica quase 83% dos dados, tá? Aliás, quase 96% dos dados. E ela com a segunda explicam praticamente tudo, né? Explicam, ó, primeira e segunda juntas explicam 99,33% dos dados, tá? Aí eu pedi esse LS que é para listar aqui o que tem dentro desse CPCOV, desse objeto, né? A gente pode pedir aqui, ó, CPCOV. Eu já até coloquei, né? Essas cargas. O que são essas cargas? Loadings, cargas, que são os valores dos autovetores. Então, ó, a componente 1, ela só vai ter um valor, professor, 0,995 associado a salto? Sim, sim. Mas e os outros não existem? São próximos de zero. É como se você fosse calcular o autovetor lá e ele ficasse 0,100, um exemplo, tá? Que é um vetor canônico, né? Certo? Então, a segunda, vejam só a segunda componente. Menos 0,977 e menos 0,2. Então, essas são as cargas das componentes associadas às variáveis originais, ok? Então, isso é importante demais, que aí você vai saber, por exemplo, a componente 1 vai ser basicamente associada a assalto. A 2, a população urbana e rape. A 3 também, mas você vê que ela inverte, né? O rape deixa de ser um valor negativo e passa a ser positivo. E a componente 4 pelo assassinato, ok? Então, esses aqui são os valores que você vai transformar, ok? Com base nas variáveis originais. O biplot, olha só o biplot, ele não fica muito legal. Por quê? Porque está fazendo com base na matriz de variância e covariância. Então, como a diferença de escala é grande, não vai ser muito legal. Agora vejam, se fizer com base na matriz de correlação, ou scale igual to, né, a mesma coisa. Então vou limpar aqui, são os mesmos comandos, vejam só. Tá aí na diferença. Outra coisa, quando você tem o sumário aqui, deixa eu limpar. Vou colocar os dois sumários. Quando você coloca com base na matriz de correlação com os dados padronizados, isso aqui significa o quê? 1,57, quer dizer que ela explica na primeira componente a primeira componente e mais 57% da variância original, tá vendo? Isso aqui a gente pode tomar essa interpretação somente com a matriz de, se for usada a matriz de correlação. Na matriz de variância e covariância os valores são muito discrepantes. Mas isso aí já era esperado devido à escala, como eu falei. Então o ideal é fazer ou usa assim ou scale igual a to, ok? Então fica a critério de vocês. Mas agora vejam o biplot. Aquele gráfico que eu mostrei para vocês, né, lá. Só que ele muda só o inverso. Mas olha só, vou mostrar aqui o gráfico com as cargas associando a esse gráfico, para a gente ver. Então, por exemplo, a componente 1. A componente 1 está aqui, ó. Todos são positivos. Então, na componente 1 está aqui o eixo, o zero, todos estão do lado direito, ou seja, do lado positivo. Segunda componente, o que é negativo? Urban Pop e Rape. Então, se você olhar para cá, ó, Rape e Urban Pop estão abaixo do zero. Tá? Então, é exatamente aquilo que eu disse. Aqui, se vocês verem a matriz de correlação, ela vai dar mais ou menos essa ideia que eu falei para vocês durante a apresentação dos slides, ok? São muito úteis. Então aqui, ó, só com o biplot você consegue mostrar, por exemplo, que o Mississippi tem um comportamento muito próximo à Carolina do Norte, Carolina do Sul, que no extremo eu tenho aqui a Califórnia, são valores bem extremos, tá? Ou seja, um tem uma predominância numa variável e a Califórnia em outra. Então aqui eu consigo ver também através de um agrupamento desses 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro quadrante, em que eu vou ter valores positivos e negativos de acordo com essas duas primeiras componentes.
Aqui ele é muito bom porque, como o estudo foi bom, tem uma matriz de correlação bem distante da identidade, né, que depois até vocês podem fazer aqueles dois testes que eu mostrei para vocês, o KMO, o índice KMO, né, o teste de Bartlett, só para conferir, mas um será significativo e o outro será um valor acima de 0,8, tá? Então aqui você consegue interpretar tudo isso só nesse gráfico, tá? Para o estudo mais detalhado, você tem que adentrar aí dentro dessas regiões aí, dessas cidades, e estudar especificamente cada um, beleza? Mas é bem simples. E só para fechar, tem esse score aqui. O que é esse score? São os valores, por exemplo, eu tenho as cidades, né? E eu tenho as 4 componentes. O Alabama, ele tinha lá um valor para assassinato, murder, urban pop e rape. Então, aqueles valores serão substituídos nos scores, nas cargas da primeira componente, da segunda, terceira e da quarta, eles vão assumir valores nas componentes 1, 2, 3 e 4. Então, são esses valores. Então, esses valores aqui da componente 1 e 2 são os valores que são plotados, tá? No biplot. Então, você pega o valor que cada indivíduo vai assumir nas componentes 1 e 2 e faz um plano cartesiano e plota esses valores. Então, esses componentes 1 e 2 são os valores que são plotados nesse biplot. Tá? Então, é uma técnica bem simples e útil, muito utilizada, tá certo? Para fazer esses agrupamentos, para ver quais variáveis influenciam mais. Por exemplo, aqui, como eu mostrei para vocês, se você fizer com matriz de correlação, olha só, a componente 1 ela vai ser afetada mais pelo assassinato e pelo assalto, e pelo rape, menos por urban pop, né? Segunda componente são valores baixos, né? Para assassinato e assalto, e urban pop bem alto, mais negativo, e rape baixo e negativo. Então, lembrando que essas componentes aqui elas serão independentes entre si, ok? Então, tudo isso é na teoria, aqui é só a parte prática, né, no R. Eu acho que deu para ficar bem claro, tanto a parte matemática, como se eu fizesse pelos autovalores, como eu mostrei aqui no começo, como se fizesse simplesmente por essas linhas de comando. Então, vejam aqui, basicamente uma, duas, três, 4 linhas de comando, fora a leitura do banco de dados, o tratamento e os descritivos, vocês conseguem aplicar perfeitamente uma técnica de análise de componentes principais. Já é bem simples, tá?